Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia para louvarmos e glorificarmos a Deus e adorarmos esse Deus tremendo e maravilhoso que nós temos. Hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade. Vivemos em tempos e momentos de ansiedade na nossa vida. Então vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Eu vou ler alguns versículos salteados e gostaria que você estivesse nos acompanhando nessa manhã. Amém? Vamos começar pelo versículo 11, que diz assim: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Então veja que a partir do versículo 11, o Senhor já começa a falar conosco a respeito de ansiedade. Vamos para o versículo de número 22, que diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. No versículo 25 ele diz: E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Vamos ver o 26, que diz: Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olha que a palavra de Deus, ela é muito fiel, né? Vamos ver o 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquieto. Veja o que a palavra de Deus fala, né? No 30 diz: Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. O que precisamos para não andarmos ansiosos? Jesus falou lá no Sermão do Monte, há quase 2000 anos, sobre esse assunto, ansiedade, cuja palavra é merinal. A palavra é merinal, é a palavra original. Ela aparece 19 vezes no Novo Testamento e 5 vezes Jesus cita, né, esse termo de ansiedade nessa passagem de Lucas, né? Com o sentido de quê? De preocupação, de distração, justamente o que a ansiedade faz. Ela nos ocupa, ela tira o nosso foco, né? E Jesus diz pra gente assim: ei, não andeis ansiosos, não se entregueis a inquietações. Quando Jesus, ele diz pra gente não andar e não se entregar, ele está ensinando que a ansiedade pode até vir sobre nós, mas não podemos nos deixar ser dominados pela ansiedade. Precisamos prosseguir, né? Precisamos dar sequência, não deixar que a ansiedade venha matar os nossos sonhos. Nós não podemos permitir que a ansiedade mate os nossos sonhos. E precisamos compreender, né? Por que motivo a ansiedade tem nos afetado. Precisamos entender a raiz desse problema. Precisamos sair dessa situação de ansiedade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus sabia da dificuldade do povo. Jesus conhecia o problema do povo naquele tempo, né? Quando havia muita injustiça, muita exploração. Por isso, Jesus fala de coisas comuns, que são comuns até hoje. Jesus conhece o nosso problema hoje. Jesus conhece a nossa situação hoje.
Por isso ele fala de veste, de comida, de bebida, sabe? Ele usa termos como colheita, semeadura. Tudo isso Jesus vai falando, fala dos bens, fala de tudo, coisas que nos causam ansiedade, né? Ele fala sobre o trabalho, um dos motivos que mais nos causa ansiedade. Quanta gente temos desempregado no dia de hoje? Por causa desse coronavírus, por causa dessa quarentena, pessoas estão desempregadas, pessoas estão sofrendo, pessoas estão ansiosas, pessoas estão sem saber o dia de amanhã, sabe? Mas Jesus nos ensina, Jesus, ele fala, nós temos 2 tipos de ansiedade. A ansiedade positiva são coisas que a gente deseja ter e fazer, que vai nos dar prazer e nos leva à ansiedade de conseguir fazer, não aquela ansiedade assim, mas uma ansiedade, eu vou fazer, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, Deus é comigo, Deus vai me levar a conseguir a vitória. E isso é positiva. A negativa é quando a ansiedade nos causa medo. A ansiedade traz temor para a gente, a ansiedade traz aflição. Isso é negativo. Mesmo a ansiedade positiva, que nos move em direção daquilo que desejamos, mas que pode se tornar uma frustração, né? Se não acontece como queremos, nós ficamos ansiosos e frustrados. Nós não podemos deixar a ansiedade nos dominar. A outra coisa que nos leva à ansiedade é a preocupação com o tempo. A palavra de Deus diz: qual de vós, por ansioso que estejais, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, pode acrescentar um tempo. A questão do tempo é uma fonte de ansiedade, pois vivemos a nossa vida, é uma vida de tempo, horário e prazos a serem cumpridos. Quer dizer, ela é corrida, a vida moderna ela exige horários, data, sabe? Tudo nosso, ele é cronometrado. Não é? Por isso, muitas das ansiedades estão relacionadas ao nosso tempo de vida, ao nosso dia a dia. E nós temos a ansiedade no passado e no futuro. A ansiedade no passado é por causa das coisas que aconteceram durante a nossa vida. E nos causam o quê? Mais lembranças, tristezas, angústias. E a do futuro são as preocupações, né? Quantas preocupações nós temos? Preocupações por coisas que ainda nem sequer aconteceram. E a gente já está ansioso. O tempo não pertence a nós. Nós não conseguimos mudar a ordem natural do tempo, mas podemos cuidar do nosso coração e da nossa mente em relação ao tempo, a partir do momento que entregamos o nosso tempo a Deus. Nós não podemos deixar a preocupação com o tempo nos dominar, né? E nós temos também a preocupação que são gerada pelos nossos sentimentos. Olha, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Eles dominam a nossa vida. E nem sempre nós entendemos os porquês da nossa vida. Por isso, o medo, a tristeza, a angústia, a raiva, muitos outros sentimentos podem alimentar ainda mais a ansiedade. Jesus nos ensina a nos rendermos e confiarmos no Senhor, porque quando a gente confia em Deus, a gente supera tudo. Precisamos parar de alimentar sentimentos ruins, sentimentos de preocupação. Precisamos alimentar os sentimentos de vitória, de conquista, de ousadia, sabe? Esses sim são palavras que nos levam para cima, nos revestir da couraça da justiça, que protege o nosso peito, não é? Oh, meu Deus do céu, Jesus, ele é tão simples, ele nos manda olhar para os pássaros que se alimentam,
para as flores, os lírios do campo. Quantas coisas maravilhosas. Nós não podemos deixar que os sentimentos venham nos dominar. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 29, não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não fiqueis inquietos. Nós não precisamos ficar inquietos. Lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Então, nós precisamos aprender a lançar a ansiedade. A oração é a solução para que venhamos a lançar a nossa ansiedade no Senhor, para desabafarmos, para entregarmos todo tipo de preocupação a Deus. Oração é remédio. Oração é remédio para tantas coisas na nossa vida. Oração é descanso, oração é paz, sabe? Oração ela traz para dentro do nosso coração a paz que excede a todo entendimento. Não podemos nunca negligenciar com a oração e nunca nos entregar à ansiedade. Deus tem cuidado de nós. Amém? Deus, Ele está a todo tempo nos esperando para que lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Não fiqueis ansiosos com nada. Creia no Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Não permita que a ansiedade, Senhor, por tudo que estamos passando, venha, Senhor, a nos dominar, venha tomar conta do nosso coração, da nossa vida. Não permita, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a lançar, Senhor, a lançar para Deus todas as nossas ansiedades, que nós possamos verdadeiramente desabafarmos com Deus, colocar para Ele os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Ó Senhor, os nossos medos, as nossas ansiedades, nos livra dela, Senhor, nos dá força, fortalece a nossa fé, acrescenta em nós, Senhor amado, ó Deus querido, autoridade de Deus para vencermos esses momentos difíceis, Senhor. Nos dá ousadia de dizer não à ansiedade. Senhor, nos reveste com a armadura de Deus, Pai querido. Nos ensina a viver, Senhor, nesses tempos difíceis, crendo e vivendo debaixo, Senhor amado, das tuas mãos, Senhor, potentes mãos, Senhor amado, sabendo que tu és conosco até a consumação dos séculos, que tu nunca nos deixa só, Pai. Muito obrigado, Senhor. Cuida de cada um que está participando dessa live, desse devocional diário, Senhor. Ó Deus, carrega-nos nos colos, Senhor amado. Sustenta-nos com a tua destra, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida, Senhor, cura os enfermos, sara as feridas da alma, Senhor. Trata conosco, Pai, aquilo que precisa ser tratado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo da pastora Wanda Lima, do pastor Luiz Alberto, aqui da Missão Betesda de Brasília Teimosa, em Recife. Deus abençoe você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre o seu rosto o brilho e a luz de Cristo Jesus. Te amo.